Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais este evento que desta vez está sendo organizado pela Organização Mineiro Negócio, com o apoio da AC Minas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, e com o apoio da Sociedade Mineira de Engenheiros. Eu vou usar uma breve colinha aqui, só para facilitar para mim aqui, né? Alguns avisos importantes para todos. Utilize o chat para fazer suas perguntas. Todas as perguntas serão respondidas aqui no webinar. Em função do tempo, se alguma pergunta ficar pendente, ela será respondida pelo Álvaro depois e a gente vai postar no site da Organização Mineiro Negócio. Comentários ou sugestões poderão ser encaminhadas ao e-mail contato@mineironegócio.org. E aqui, como a tecnologia me ajudou, não está passando o slide. Só um momentinho, por favor. Um pouquinho destas parceiras que estão aqui hoje, né? Então, a gente tem a Organização Mineiro Negócio, que é uma associação sem fins econômicos fundada em 14 de agosto de 2019 e que é constituída por pessoas físicas profissionais atuantes ou com histórico de atuação no segmento da mineração, bem como outros segmentos correlacionados. Quiser saber mais informações, visite o nosso site. E aí, de novo, ela não está passando, eu vou voltar para essa aqui. Com o nosso apoio da AC Minas, como eu disse no início, do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da Casa, e também eu convido vocês a conhecerem o nosso website e aqueles que tiverem interesse se associar à AC Minas. E por último, a Sociedade Mineira de Engenheiros, onde a gente é a casa de todas as engenharias. E novamente aqui vocês visitem a página da SME e também, caso sejam profissionais da área ou das áreas correlatas, se associem. Vale lembrar aqui para chamar a atenção que nós estamos aqui com duas irmãs jovens há mais tempo, a SME com 90 anos e a AC Minas com 120 anos. E o nosso bebezinho da Organização Mineiro Negócio com 2 anos de existência em agosto deste ano. Aqui está o nosso programa, né? Então nós vamos começar com uma abertura feita pelo Elmer. O Elmer é associado fundador da Organização Mineiro Negócio. Depois, imediatamente, a gente vai para a estrela do dia, o Álvaro, para ele fazer a palestra para a gente. E depois da palestra nós vamos ter perguntas e respostas com o Rolf conduzindo isso. Por isso, eu peço que vocês façam as perguntas e as respostas no chat. E dando mais uma vez as boas-vindas ao nosso secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Dr. Alexandre Vidigal. Aqui ele vai também falar um pouquinho, porque a gente vai organizar um outro evento dia 17 de maio, salvem essa data, na parte da tarde, com a presença dele. E eu vou fazer o encerramento. Para reforçar, as perguntas vão ser feitas pelo chat, todas as perguntas serão respondidas e as que não forem por questões de tempo, a gente vai postar a resposta do Álvaro ao final no site da organização. E se tiver alguma sugestão, ela será muito bem-vinda, encaminhando-a para contato@mineironegócio.org. Minha colinha foi usada, mas não como eu previ. Passo a palavra para você, Elmer. Ô Elmer, já que seu microfone está desligado, só um minutinho que eu acabei de ver a entrada aqui do nosso presidente da AC Minas, José Anchieta, a quem eu dou as boas-vindas e quebrando um pouco o protocolo aqui, eu passo a palavra para um minutinho das suas palavras, Zé Anchieta. Muito obrigado, meu caro presidente Spechide.
Eu faço, de fato, questão de estar aqui na abertura, mas apenas para, marcando presença, dar as boas-vindas, agradecer os realizadores do evento. É isso que tem feito a nossa Seminas tão viva, tão presente, tão atuante neste momento tão difícil para nós todos. Umas boas-vindas a todas, parabéns. Por aqui vou ficar até o momento de outro compromisso que tenho. Muito obrigado, Clarice Peixoto. Muito obrigado, Zé Anchieta, e registro ao senhor a presença aí na minha tela, ao seu lado, do secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, doutor Alexandre Vidigal. A quem cumprimento, doutor Alexandre, boas-vindas à nossa mais que centenária casa. Parece que ele estava conectando o áudio, talvez ele não tenha escutado tudo. Perfeito. Elmer, contigo a palavra. Obrigado, Adriano. Boa tarde a todos. Nós temos o prazer hoje de abrir o primeiro webinar sobre um tema complexo que vem sendo recorrentemente sido aparecendo nas nossas discussões, que é a mineração em terras indígenas. Nós temos hoje o prazer de receber aqui, para a sua contribuição, o Dr. Álvaro Pinto, que é um brasileiro radicado no Canadá, que é o líder, o CEO de uma empresa de origem indígena que trabalha em cujas terras ocorrem lavras de areias oleíferas, que são, como todos sabem, uma das maiores extrações a céu aberto do planeta. Lembrando que nossa Constituição determina a obrigatoriedade de regulamentar a mineração em terras indígenas. Na época da Constituição, em 1988, eu era o presidente da Sociedade Brasileira de Geologia e tive a oportunidade de participar ativamente da Constituinte, em contato com os parlamentares constituintes, e me lembro muito bem das grandes discussões que rolaram na época em torno desse tema, e que ao final não ficou resolvido, porque foi autorizado, reconheceu-se a importância do tema, mas foi transferida a sua execução para uma regulamentação que nesses últimos 30 e quase 35 anos ainda não foi feita. Nós devemos lembrar que o tema é complexo. De 1988 para cá, o Brasil praticamente triplicou, quase triplicou, aumentou mais de 60% a sua população. Nós tivemos o advento dos computadores, do telefone celular, da internet, das redes sociais, que criaram uma nova dinâmica na relação social, principalmente, entre as comunidades. E nós temos no Brasil problemas complexos, tais como a oitiva da comunidade indígena, como ela deve ser feita, como ela deve ser respeitada. Temos o problema da mineração ilegal. O Brasil parece que é um dos últimos países do mundo ocidental que ainda tem minerações ilegais em terrenos não permitidos, mas nós temos hoje pelo menos 6 grandes terras indígenas intrudidas por mineradores ilegais, e temos outras 2 grandes terras indígenas vizinhas de minas operando regularmente. Resolver esses problemas de desintrusão das terras indígenas, de encontrar uma forma razoável para que o índio possa aproveitar seus recursos naturais para melhorar a sua qualidade de vida, é um desafio enorme para todos nós. E a Organização Mineronegócio gostaria de colaborar com esse caminho de encontrar modos de fazer com que os nossos recursos minerais
em terras indígenas possam ser aproveitados em benefício dos indígenas. Devemos lembrar ainda também que as terras indígenas são geologicamente desconhecidas. Nós não temos mapeamentos geológicos confiáveis e as únicas referências geológicas que nós temos dessas áreas vêm da atividade garimpeira que se instala nelas. Bom, esse é o primeiro de uma série de seminários que a Organização Mineiro Negócios deve conduzir. O próximo será com o nosso secretário Alexandre Vidigal, no dia 17, tratando da regulamentação da mineração em terras indígenas. E nós temos que encontrar conjuntamente um caminho para o que beneficie igualmente o índio, as suas comunidades e o Brasil. Eu passo a palavra, então, para o Dr. Álvaro Paes Pinto, para que ele traga para a gente uma experiência inovadora, uma experiência que deu certo no Canadá e, guardadas as devidas proporções, nós certamente aprenderemos muito com as experiências que o Álvaro possa nos trazer. Álvaro, a palavra é sua. Muito obrigado, Leonardo. Primeiro de tudo, eu só quero agradecer aí à Organização Mineiro Negócio, ao Spechit, pelo convite. É um privilégio estar aqui, poder compartilhar a minha experiência com vocês aí no Brasil. Não sou expert em questões indígenas do Brasil. Eu tive uma passagem muito rápida pela Onça Puma, onde foi talvez o meu maior engajamento, mas foi curto, porque por causa do tempo que eu fiquei, eu já estava no processo de vir para o Canadá. Enfim, eu prefiro ver esse evento como mais um bate-papo, basicamente eu contando uma história para vocês, a história da Fort McKay First Nation, e principalmente em relação a como que para eles ainda é um dilema, né? Eles terem que ter mudado, ter mudado o modo de vida, o modo tradicional deles na cultura, que eles ainda tentam preservar, para fazer parte do desenvolvimento dos oil sands, que é a areia betuminosa aqui no Canadá. Então, eu vou começar a minha apresentação, pessoal. Eu tentei fazer uma coisa mais interativa, uma mistura de slides com alguns vídeos curtos, para ver se fica menos monótono. E eu acho que podemos dividir essa apresentação, essa conversa, em dois aspectos. O primeiro é mais a localização, história, o que é importante, os direitos dos índios, onde que eles estão localizados, toda a região deles, como que foi esse desenvolvimento, a questão ambiental, como que eles ainda lutam pela proteção ambiental. E o segundo bloco é exatamente como que eles então decidiram participar do desenvolvimento do oil sands na região deles e o sucesso que eles têm alcançado através dessa decisão que foi feita em 1985-89. Então, deixa eu começar a ver aqui a parte técnica de dividir aqui, fazer o share screen com vocês. Deixa eu buscar a minha primeira apresentação aqui. Peixete, está aparecendo aí? Tá aí, perfeito. Agora está no modo apresentação, mostrando duas telas, a atual e o próximo slide. Tá. Então, eu vou continuar aqui. Então, a Fort McKay First Nation. Não sei porque ele não está deixando. Você está com dois monitores? Eu estou com dois monitores. Deve ser por isso. Você tem que pedir para mostrar no segundo monitor, então, no share. Pois é, aquela opção, eu tinha ela aqui antes, agora eu não tenho ela, não consigo
passar essa opção. Põe primeiro na apresentação, aqui ó. Põe em apresentação aqui agora, na parte de baixo. Antes de colocar o share screen. Ok, aqui, ok. Ah, isso. Esse aí? Ah não, voltou para as duas telas novamente. Henrique, eu sei que está aí nos dando apoio, você tem como nos ajudar? Álvaro, tenta colocar na parte mesmo que já está em modo de apresentação, tem um Display Settings lá em cima. Pode colocar em modo de apresentação novamente, por favor. Esse modo? Não, igual estava antes. Aí. Isso, Display Settings aí em cima aqui, ó. Não, você deu ESC. Volta para a apresentação, Álvaro. Eu tô na... Não, lá embaixo, na modo apresentação. Clica na tacinha lá em cima. Mas eu não tenho, a minha tacinha está embaixo, pessoal. Legal, pode colocar em modo apresentação, igual estava antes. Eu voltei por coisa, tá? Só um minutinho aqui, ok. No share. O que está aparecendo aí, Peixinho? Não, ainda não apareceu nada. Você não deu share, não. Agora sim, tá vindo. Aí, agora põe no modo apresentação aqui embaixo. Isso. Isso. Aperta uma vez só e espera, porque demora um pouquinho pra gente aqui. Afinal de contas, tem que passar na alfândega, tem que liberar. Demora um pouquinho. Aí, agora vai lá em cima, em Display Settings. Eu não vejo esse display settings aqui, esse Peixite. Não? Não. Engraçado, quando nós treinamos hoje, eu tava Pra vocês terem uma ideia, hein? A gente até treinou. Pois é. Não sei. Bom, mas para não prejudicar o seu tempo, o Álvaro, vamos assim mesmo, tá? Acho que tá dando para o pessoal enxergar bem. Isso. Vamos continuar aqui. Então aí, exatamente, agora eu não consigo fazer o que eu queria, mas em relação à localização, aí eu não consigo fazer ali o Google Maps aparecer aí para vocês, né? Consegue, clica aí, deu? Tá lendo. Google Earth tá entrando. Tá aparecendo para vocês? Está. Não estava tão lento assim. Será que é por causa do... Ok. Tá aparecendo aí, né? Tá. Tô muito lento. Bom, só para ter referência, a província vai para Alberta, aí está a província de Alberta. Tá tendo um retorno aí, Peixe? Será que é meu aqui? Não, né? Estou escutando um retorno. Então, a província de Alberta, pessoal, onde está os oil sands, só para quem, rapidamente, Calgary é o centro financeiro, está aqui embaixo, essa cidade aqui é Calgary, o centro financeiro, todas as empresas de petróleo, os headquarters estão aqui. Edmonton é o centro político administrativo, a capital da província. E a gente vai então para o norte, aqui a gente vê então, começa a chegar na área de oil sands. E a cidade referência é Fort McMurray, onde eu moro, é uma cidade de 100 mil habitantes. E você começa a ver aqui na mesma imagem de satélite, você começa a ver todas as minas que tem aqui perto, que tem na região. Aqui está mais ou menos a 50 quilômetros da cidade de Fort McMurray. Então são várias minas já. E você vê aqui no centro dessas minas a localização de Fort McKay. É uma comunidade de aproximadamente 650 habitantes. São índios, descendentes de índios de 10 mil anos atrás.
Essa aqui é a vila, aqui uma região, é uma propriedade que eles têm, que é um parque industrial. E aqui um pouco ao norte, eu vou mostrar aqui, aqui tem uma área que é nossa, ela não está demarcada nesse mapa, mas eu vou mostrar para vocês. Outra coisa que é importante mostrar é que a 60 quilômetros daqui de Fort McKay, nessa região desses dois lagos aqui, eles têm uma outra reserva que é pristina. Essa área aqui não está desenvolvida ainda, mas os próximos anos de desenvolvimento de petróleo no Canadá vai ocorrer nessa região aqui, ó. E essa região não é para mineração, chama SAGD, Steam Assisted Gravity Drainage. Eles injetam dois tubos subterrâneos, um com vapor, alta temperatura e pressão. Isso dilui o bitumen, então eles bombeiam um bitumen debaixo do subsolo. Então, em termos de impacto ambiental, é muito menor, mas ainda assim tem os impactos, né? Então, deixa eu continuar para o próximo slide. Aqui, só para dar, então, novamente a localização. Aqui em rosa são as propriedades de Mackay. E vocês estão vendo aí as duas regiões aí que está no meio das minas, que são duas áreas demarcadas de Mackay, que ainda não são utilizadas para nada. Elas estão simplesmente lá, rodeadas de projetos de mineração hoje. E aqui, na região dos lagos, a região rosa ali, as áreas rosa, é a área da reserva Cristinas, que os ancestrais moraram lá muitos anos atrás e acabaram se mudando para onde é Fort McKay hoje. Mudando não, eles eram nômades, eles ficavam indo e vindo para essas regiões. E vocês veem que aqui ao sul dessa região tem aí então tem já um projeto que foi aprovado, um projeto de SAGD. Essa região aqui, esse tudo em verde aqui, um projeto foi aprovado em 2012, mas ainda não começou a ser construído. Toda essa região aqui é para futuro desenvolvimento de oil sands. Tá certo? Então, só para ver o que aconteceu um pouco na história, quando os ingleses e os franceses chegaram, eles começaram a entrar por essa região aqui, que é o Rio São Lawrence. Da mesma maneira que os bandeirantes entraram no Brasil procurando pedras preciosas e ouro, os europeus entraram por aqui, mas o que eles estavam procurando era peles, né? Peles de animais, por o comércio de pele naquela época, nos 1600, era muito forte. Então eles começaram a vir para o oeste e foi criada uma empresa chamada Hudson Bay, ela existe até hoje, e essa Hudson Bay, as pessoas vinham para explorar e criar esse comércio com os índios. E eles se estabeleciam através de fortes, porque nem todos os índios eram receptivos. Então, por isso que tem muita cidade que chama Fort McKay, Fort McMurray, Fort Nelson, Fort St. John, por causa desse evento. Ao longo dos anos, o governo teve que fazer tratado com os índios, né, que assim, não, eu vou tomar a sua terra, mas você tem alguns direitos, principalmente os seus direitos de caçar, pescar, nós vamos manter. Então, Fort McKay é o tratado número 8, que foi assinado em 1899, que garante o direito deles terem acesso à terra, poderem caçar, poder pescar, poder fazer isso tudo. Então, isso aí é só um pouco da história de Mackay. Como eu falei de novo, em 1821, a Hudson Bay criou um trading post, na verdade, em 1970, chamava Red River Post, que se tornou Fort McKay. Em 1899, assinou um tratado e por aí veio. Um fato importante foi que em 1982, esse comércio de pele começou a ser banido no mundo inteiro. Teve muitas campanhas ambientais contra o comércio de pele, principalmente na Europa. E até então os índios viviam muito disso ainda, né? E em 1967 foi quando começou a primeira empresa de oil sands. O tratado com Fort McKay foi assinado em 1899 e permitia a eles, como eu disse, né, ter o direito de caçar, pescar
usar os recursos naturais, manterem o modo tradicional de vida deles. E, ao mesmo tempo, a província de Alberta começou a ter acesso às terras através de concessão para a exploração de petróleo. Em termos desses treaties, né, os tratados que garantem os direitos aos índios, tem dois outros componentes, que são o Indian Act, a lei dos índios, e também eles têm os direitos garantidos no ato da Constituição, na Constituição de 1982. Tá? Agora, em relação à comunidade, ela é uma mistura das tribos de origem Cri, Dene e Métis. Métis é a mistura de índio com os europeus. A população varia entre 650 e 700, varia, o pessoal sai, vem, volta e por aí vai. 50% está abaixo da idade de 25. Uma coisa interessante é que 100% da população tem emprego. Quem quer trabalhar em Fort McKay tem emprego. Só não trabalha quem não quer. O sistema de governo é um conselho que tem o Grand Chief, né, como se fosse um prefeito, um governador, e tem os conselheiros. Então tem um chief e 4 conselheiros. Hoje, Fort McKay é uma localização bem sofisticada, com uma infraestrutura muito boa, tem casa para todo mundo tem casa, eles pagam um valor irrisório de aluguel, escola, na verdade está sendo construída uma nova escola agora, valor aproximado de 35 milhões, tem daycare, tem um lugar, o Elder Care Center, onde os velhos vão quando eles estão, tipo um asilo, mas só que com todo o serviço de saúde fornecido também. Tem uma arena de hockey e ice skating, tem um anfiteatro, tem a estação de tratamento de água, uma estação de corpo de bombeiro com carros e caminhões e equipamentos, e por aí vai. Só para... Vamos ver se o filme aqui funciona rapidinho, só para vocês terem uma ideia, um visual de como é isso lá. Vou avançar para chegar onde eu quero. And it totally changed everything for our community. We were no longer a remote community in the middle of nowhere. We are now ground zero of the world's second largest oil reserve. Fort McKay has built a meaningful, respectful relationship with industry in the Athabasca oil sands. 20 large-scale projects surround the community. The agreements have resulted in hundreds of jobs, Indigenous-owned companies, and joint ventures, construction of new homes, schools, a youth center, a radio station, a hockey rink, Nation Administration Office, and the Riverside Long-Term Care Facility for seniors. In the early 70s and 80s, we participated with industry. We shared the resources, per se, with industry. Vou parar nesse voltar para a apresentação. Então aí você tem uma visão rápida de algumas das infraestruturas que a gente tem lá. E como ele começou a falar, como a gente já viu, a comunidade é cercada de projetos, né? Isso traz, então, muito impacto ambiental, tem trazido desde 1967, quando teve o primeiro projeto, até hoje, com muito degradação ambiental, tráfego de caminhões, de equipamentos, land disturbance, poluição do ar e da água. Então, isso fez com que eles começassem a tentar preservar os interesses deles. E quando eles viram que não tinha muito jeito mais de se proteger ou preservar muito essa região, porque eles sabiam que o governo ia realmente aprovar os projetos,
eles começaram a focar nessa região aqui, que chama Moose Lake. Eles começaram um processo de tentar proteger essa área de todo o desenvolvimento que está planejado para vir para cá. Enfim, são 8 minas hoje, tem 8 minas, 3 upgraders, 7 SAGD projects, aquele que eu falei que injecta steam, e um monte de pipelines, and roads, and transmission lines, linha de transmissão, tubulação. Então é muito impacto naquela região ali, principalmente de Fort McKay hoje. Aqui é o seguinte, em termos da regulamentação e licenciamento, o Fort McKay ele tem a capacidade de se envolver em todas as fases de licenciamento de um projeto, desde a parte de quando o governo começa a dar concessão das terras para a empresa, e aí o McKay já começa a acompanhar aquele projeto, o que está acontecendo, o estudo de impacto ambiental. Todas essas empresas eles têm que consultar com o Fort McKay, é como se fosse a audiência pública aí. Mas antes de chegar na audiência pública, existe uma parceria muito grande entre Fort McKay e as empresas para a gente ver como que a gente analisa o estudo de impacto ambiental deles e a gente fala, olha, a gente não concorda com isso, tá? Seu esquema de proteção de água não está suficiente, a gente gostaria que você fizesse isso, isso e aquilo. E a gente vai tendo esse diálogo, essa conversa. Algumas vezes eles aceitam os pedidos, né, de melhoria nas medidas de mitigação de impacto, outras vezes não. A gente acaba indo, então, como parte do processo, tem que ir para a audiência pública. E se naquela época, se naquele momento a gente não conseguiu assinar um acordo de impacto ambiental com a empresa, então naquele momento a gente vai intervir e a gente vai se opor à aprovação daquele projeto. No final, o Instituto chama AER, Alberta Energy Regulator, é como se fosse a FEAM, aí o órgão federal no Brasil. Eles acabam aprovando, porque eles querem aprovar, porque significa royalty, porque vai ser pago para a província. E toda vez que isso acontece, então a gente acaba levando o projeto para o sistema de corte. A gente leva para o sistema judiciário, e a gente entra com uma ação contra aquela aprovação do governo. Aí começa uma batalha que às vezes dura, a última que a gente teve durou 5 anos, um projeto que foi aprovado perto de Moose Lake. Deixa eu de volta aqui para o Moose Lake, foi aprovado perto de Moose Lake e a gente lutou 5 anos na justiça. Teve uma decisão em 2019 que mandou que o governo, esse Alberta Energy Regulator, voltasse todo o processo e esperasse até que a província terminasse um acordo que estava sendo negociado entre a província e Fort McKay para proteger a área que é chamada Moose Lake. Eu vou passar mais um vídeo aqui que é exatamente sobre isso. The land is where we thrive, and without having a place to go, your spirit is kind of a little lost, I guess, or your spirit is not as strong as it should be. A gente estava negociando um acordo com o governo para proteger esse Moose Lake, essa área que eu já mostrei no mapa para vocês. It's like
You're gambling with our future. The Fort McKay community is located in northern Alberta, about 58 kilometers north of Fort McMurray along the Athabasca River. There are 8 mines and 3 in situ oil sands mining operations that are located within 30 kilometers of Fort McKay community. The closest mining operations are within 6 kilometers. Because of the intense development that surrounds our community, Moose Lake has become a refuge to the members. It is an area rich in wildlife, berries, and fish, where the community members can go to remember what it was once like in Fort McKay. In March 2015, the Lake Premier Prentice committed to developing the Moose Lake Access Management Plan, which would include a 10-kilometer special protection zone around the Moose Lake Reserve. Prosper Petroleum is currently the only proposed development affected by these recommendations. If the Moose Lake Protection Plan is not fully approved and implemented by Alberta, the Alberta Energy Regulator will most probably approve the Prosper project without any restriction. Pessoal, toda essa região em cinza aqui é área de concessão de petróleo para o futuro. Então, olha só como saindo aqui de Fort McKay, que já está rodeado de mina, como que toda essa parte aqui vai ser desenvolvida também. Então, o que a gente estava querendo fazer é criar um sistema, um acordo com a província, que ainda assim desenvolvimento pode ocorrer aqui dentro, só que seria sob certas condições específicas que ajudariam a proteger essa área que é pristina. Tá? Basicamente, é isso aí, esse Moose Lake, saiu a decisão do governo agora no dia 9 de fevereiro, e eles concordaram com todos os termos que a gente negociou para proteger essa área aqui. De novo, vai haver desenvolvimento de empresas aqui dentro, mas vai ser de um modo mais controlado. Ok? Ok, so, com isso termino a primeira parte aí que é essa parte de localização, a questão ambiental, como que ainda é pesado para eles, eles ainda têm muito essa ligação com a terra, com a cultura, com o meio ambiente. Só que agora nós vamos falar então Os peixes, estão aí ainda? Estamos sim, Álvaro, está tudo ok. Só que nós estamos vendo agora a sua tela como um todo, ou seja, seu Outlook está aparecendo aí uma parte dele aí. Ok, deixa eu só... Tenta não fechar tudo, porque daqui a pouco você pode sair da reunião, hein? Eu vou... Então nós vamos à parte agora Durante esse processo de licenciamento, como eu disse, as empresas negociam com Fort McKay, tá certo? Põe em modo apresentação. Vou pôr agora. Tá ok aí, Svesti? Ok. Então, aqui agora, pessoal, eu vou falar desse processo de negociação entre Fort McKay e as empresas, do que a gente chama Long Term Impact Benefit Agreement, tá? Basicamente, esse é o processo que a gente faz com todas as empresas que propõem algum empreendimento dentro do território tradicional, e o nosso objetivo é que a gente tenha obtenha certeza ou estabilidade fiscal através do pagamento de um certo valor que a gente negocia, um valor anual que a gente negocia com as empresas como forma de compensação pelos impactos ambientais.
e a intenção é acomodar e proteger os direitos dos índios que vêm daqueles treaties que eu falei anteriormente. E todo esse dinheiro é usado para custear as infraestruturas que são desenvolvidas, não só a infraestrutura, mas todos os programas ambiental, educacional, de saúde que tem em Fort McKay. E com as empresas que foram criadas por Fort McKay, todos os lucros que vêm dessas empresas são reinvestidos também dentro da comunidade. Esse conceito inicial de negociação ele ficou forte depois da crise de 2008, porque até então a gente não tinha esses acordos de longo termo, de longo prazo, e com aquela crise de 98, muitas empresas pararam de contribuir com qualquer contribuição que eles tinham, basicamente diminuiu, quase parou. Então, a partir daquele momento, o McKay falou, vamos negociar acordos de longo tempo, de longo prazo, né? Enquanto você estiver em operação aqui no nosso território tradicional, a gente gostaria que você compensasse a gente por isso. Esses acordos, eles têm três ou quatro componentes principais, que é componente ambiental, componente fiscal, que é o pagamento anual. A gente não chama de royalty porque ainda não é calculado unicamente baseado na produção de petróleo. E a gente inclui oportunidades de negócios, né, contratos que eles podem negociar com a gente para dar contratos para as empresas que a gente tem, e também oportunidades de emprego e treinamento para os membros de Fort McKay. A indústria, a motivação da indústria é porque isso minimiza aquela questão durante o processo de licenciamento ambiental. Quer dizer, se a gente tem esse acordo assinado antes de ir para o licenciamento ambiental, antes de ir para a audiência pública, a gente basicamente nem participa da audiência pública. Às vezes a gente participa, mas não para ser contra o projeto, para fazer. De repente, se a gente está negociando alguma coisa com o governo que é mais geral, a gente ainda vai na audiência pública, faz tipo assim, apresenta o nosso caso, né? O que a gente está querendo, mas isso já é mais em relação a políticas, né? Políticas de meio ambiente, políticas de proteção, mas não algo contra a empresa. Se a gente tem alguma objeção, a gente retira, a gente manda uma carta retirando a objeção ao projeto. E então, o órgão ambiental, o AER, o Alberta Energy Regulation, aprova o projeto sem nenhuma interferência de Fort McKay. Geralmente, o processo, a gente tem um lead negotiator, um líder, tem um advogado e o pessoal da parte técnica ambiental. E eu sou o líder até hoje de Fort McKay na negociação desses acordos entre as empresas de Fort McKay. Até agora, já falei isso aqui, basicamente a gente já negociou 15 acordos de longo prazo com as empresas. A gente está negociando o último agora com uma das maiores empresas de petróleo daqui. E isso está, como eu disse, né, todo esse benefício, principalmente vindo do pagamento anual, fiscal anual, é todo revertido em programas de infraestrutura e no desenvolvimento de novos negócios das empresas de Fort McKay. Então, é isso aí, a gente está negociando agora o último acordo com uma das empresas. Isso também, gente, é um grande benefício, que a gente para de ter que ir na justiça e gastar anos e milhões de dólares nas cortes, né, se opondo a esses projetos, pagando advogado, né, fazendo isso durante anos para tentar parar o projeto. Porque quando a gente assina esse acordo, a gente basicamente elimina essa possibilidade de não elimina a possibilidade ainda está lá, mas com o acordo a gente tenta resolver todos os problemas que a gente tem
internamente, entre as duas partes, sem envolver o órgão regulamentador. Ok? Bom, eu agora vou para a próxima apresentação. Que é agora a parte agora de business, dos negócios que a gente tem e dos business que a gente tem. Bom, como eu disse, Mackay, o primeiro business que Mackay desenvolveu ou criou foi em 1985, 82, por aí. Era uma empresa que fornecia serviço de limpeza para as empresas aqui. E naquele ponto, né, lembra que eu falei ao mesmo tempo, em 1982, houve a proibição do comércio de peles, principalmente na Europa. Então, o pessoal em Fort Mackay concluiu que eles precisavam mudar o principal meio de subsistência dele. Então, eles começaram a criar as empresas e participar, então, do projeto de mineração, da exploração de petróleo ali na região deles, dentro do território tradicional deles. E a gente tem trabalhado em grande parceria com muitas empresas. Eu vou só mostrar aqui rapidinho. Isso aí é um folder que a gente tem dos nossos business, tá? Eu vou rapidinho aqui nas empresas. Então, por exemplo, ó, a gente tem Sugadin, que é uma empresa de scaffolding, de andaimes, de insulation, instalação à prova de lugares à prova de fogo, pintura. A gente tem uma empresa de catering, que para o fornecimento de alimentação em grande escala. E tem muito camp aqui, né? Tem muito acampamento aqui. E a gente tem também as empresas de acampamento, a gente tem em parceria com outras empresas, acampamento que fornece lugares para mais de 10 mil funcionários. E por aí vai. Temos várias empresas, essas aí. Como eu disse, isso aqui é de scaffolding. Essa aqui é First Northern Catering. Denecoe é de lodging, de novo, fornece acomodação para funcionários. Caribou Caribou Park é uma área que a gente tem, que a gente aluga para várias empresas fazerem, elas se estabelecem nessa área. São lotes que a gente aluga, essa região é bem próxima aqui das minas. Então, várias empresas, como a Finning, por exemplo, eles alugam um lote e constroem o business deles lá e eles pagam Mackay mensalmente. São 70 lotes que a gente tem nessa área. Esse aqui é um grande projeto que foi feito de 350 milhões de dólares com uma das maiores empresas de petróleo daqui, que chama Suncor. E isso foi negociado, isso foi feito durante a negociação do acordo com eles. O que eles fizeram? Eles pediram Mackay e mais 2 empresas indígenas para criarem outras empresas e entrassem com um investimento de 500 milhões de dólares para construir esse tanque de armazenamento de petróleo. O custo desse tanque foi mais de $1 bilhão. Então, só a Fort Mackay entrou com 350 milhões de dólares nesse projeto. E as outras empresas com o restante de 150 para fazer os 500 milhões da parte dos índios. Esse investimento aqui, então, a empresa paga a parte de Fort Mackay, o percentual correspondente de investimento de Fort Mackay. Todo ano eles pagam Mackay pela utilização desse tanque de armazenamento. Só para dar ideia para vocês,
isso aqui gera para a Forte McKay 15 milhões de dólares anualmente, só com este investimento aí. Tá? E a gente tem uma percentual numa empresa de agregados, né, de calcário, de pedras calcárias, que também é muito utilizado na construção. E a gente tem o que é chamado Forte McKay Group of Companies, que então tem empresa de logística, que fornece trabalhos de logística para todas as empresas. A gente fornece trabalhos de equipamento pesado em trabalho de mineração, trabalho de escavação, qualquer trabalho relativo à parte de equipamento pesado. Essa empresa foi criada em 1989, se não me engano, e tem um faturamento também muito grande. Então, isso aí dá uma ideia de todos os equipamentos. Tem essa outra empresa aqui, que tem mais de vários equipamentos, caminhões que transportam água potável, transportam waste, rejeito. Enfim, são 12 empresas que no total geram criam um grande orçamento, o revenue para a Forte McKay, ok? Então, continuando aqui, eu quero frisar só uma coisa aqui nessa outra parte aqui também, para vocês terem uma ideia o que isso gera para a Forte McKay, tá? Vamos continuar por aqui mesmo. Aqui ainda falando um pouco das empresas, tá? Aqui está a Forte McKay, a região, Alberta. O que eu queria enfatizar é isso aqui, ó. Olha que dado interessante. As 12 empresas de Forte McKay, elas geram para o governo, em impostos e taxas, 70 milhões de dólares por ano. E a gente recebe do governo, né, que eles são responsáveis, eles ainda têm que fazer certas contribuições. A gente recebe deles só 5 milhões de dólares por ano. Então, isso cria uma total independência do governo federal e do governo provincial no que a gente faz. A gente tem total autonomia, a gente decide o que a gente faz, a gente decide tudo basicamente. A gente não depende de dinheiro do governo para poder fazer os benefícios que a gente quer fazer para a comunidade, para criar os programas que a gente quer para a comunidade, para entrar com uma ação legal contra uma empresa, para criar todo o programa de monitoramento ambiental que a gente criou. A gente tem o nosso próprio sistema de monitoramento ambiental nas nossas terras, nada dependendo da indústria, do governo, tá? Eu queria mostrar só esse fato aí, que é uma informação muito interessante. No final, essas 12 empresas, elas geram entre 400 e 500 milhões de dólares por ano de arrecadação. A nossa participação nas empresas varia de 10% a 100%. Desse lucro que a gente tem, basicamente aí 25 a 30 milhões do lucro da empresa são devolvidos ou são direcionados para a Forte McKay, né? O principal objetivo é gerar lucro para a First Nation, para a Forte McKay, e a gente tem aí uma margem de lucro de 8 a 10% nas empresas que a gente opera. Ok? E, finalmente, eu vou falar agora sobre o projeto dessa empresa que foi criada, que é a Forte McKay Oil Sands Development, que eu sou o CEO, a empresa que foi criada, para ver se a gente consegue desenvolver essas duas áreas aqui. Lembra que eu mostrei essas áreas no início? São duas áreas que Forte McKay tem. Forte McKay está aqui, fica mais ou menos a 20 quilômetros.
Aqui tem petróleo, obviamente, porque a gente está rodeado de empresas de petróleo. Em 2006, Mackay tentou fazer um acordo com a Shell. A Shell hoje não está mais aqui, ela vendeu para uma outra empresa. O SpaceX trabalhou nessa negociação pela Shell, mas a negociação não deu certo naquela época por diversas razões. Mas agora, recentemente, com uma nova administração, eles resolveram retomar a possibilidade de desenvolver essas áreas e produzir benefícios para a comunidade, tá certo? Aí é uma visão mais perto. Basicamente, em 2007, quando foi feito o primeiro estudo de geoscience, de avaliação de reserva, a gente, naquela época, foi avaliado em 434 milhões de barris de petróleo. Agora, com a retomada do projeto, nós fizemos toda uma revisão e ficou muito perto, 427 milhões de barris, a um teor de 10,44% de petróleo, tá? Então, isso foi os primeiros passos que a gente deu em termos de, ok, vamos reavaliar o que a gente tem nessa reserva. E a gente começou, então, a desenvolver algumas opções, como que a gente poderia desenvolver. Então, por exemplo, a opção mais simples seria a gente fazer toda a parte de mineração, faz a escavação, transporta o minério e entrega num britador em uma das empresas vizinhas. Tá? Então, logicamente, a gente teria que ter uma parceria com a empresa. Então, essa é a opção número 1. A opção número 2, a gente faria a mesma coisa, mas aí a gente colocaria o minério, transportaria até uma correia transportadora e entregava numa planta, de novo, numa planta de crushing da parceira, da potencial parceria, né? A terceira opção, a gente só vai aumentando, então. Então, a partir daí, a terceira opção, a gente já adicionaria outra fase do processo, que seria a gente entregaria, então, já um produto de uma flotação. Não, faria um slurry, uma polpa, e entregaria na planta de flotação da empresa. A quarta opção a gente eliminou, a gente manteve a numeração. A quarta opção, então, a gente faria até a flotação, até obter o que é chamado de o concentrado da flotação e entregaria para a empresa fazer o processo final de tratamento. E a gente foi até o final, que é produzir, então, o que é chamado o bitumen, diluted bitumen, ou seja, o óleo já diluído, que é um produto que a gente, então, não precisaria ter parceria com empresa nenhuma. A gente produziria da mineração até o produto final, que a gente mesmo venderia para o mercado, sem ter participação nenhuma ou necessidade de qualquer parceria com uma empresa. Então, isso a gente está terminando esses estudos, está fazendo avaliação econômica agora, tem alguns desafios aí, mas a gente está ainda para concluir esses estudos. Aqui é só um mapa do que vai acontecer nos próximos anos. Aqui está a nossa área. Tem essa empresa aqui embaixo, que era da Shell, hoje ela chama Canadian Natural. Entre 2021 e 2030, eles vão estar chegando aqui ao sul da nossa propriedade. Então, a gente vê essa empresa como um grande parceiro para tentar fazer um projeto junto aqui, né? Fazer uma parceria. E dependendo do nosso nível de investimento, a gente vai ter retorno no investimento, mas a gente vai ter também retorno pelo pagamento de royalties. Nessa situação aqui, o royalty seria pago para Fort Mackay e não para a província de Alberta, tá? A gente fez algum outro estudo para, tipo assim, se a gente comprar mais reserva, comprar mais área para aumentar a nossa reserva, a gente está fazendo esse estudo. E a gente está fazendo um estudo também que é só se a gente basicamente fazer um sublease da área para uma empresa. A gente fala assim, não, a gente não quer se envolver em parte operacional nenhuma, você só vem, retira o petróleo e paga o royalty para a gente, tá? Estudo está em final de avaliação financeira. A gente fez algumas simulações aqui, tem um potencial de mais de
1,25 bilhões de royalties para ser pago para Forte McKay. Então, isso aí tudo, a gente acha que não vai ser difícil ter uma parceria por causa do nosso histórico com as empresas, e acho que a gente vai conseguir. Por exemplo, quando a gente fez aquele tanque de armazenamento, aquele projeto do tanque de armazenamento, 350 milhões de dólares, a gente não tinha dinheiro. A gente teve que ir ao mercado financeiro buscar dinheiro, né, para empréstimo, e, na verdade, sobrou. A gente teve mais oferta de recursos do que a gente precisava. Se a gente precisasse de 500 milhões, a gente tinha conseguido a juros baixos, né, juros, acho que de 3,5% ou 4%, por exemplo. Então, para esse empreendimento aqui, a gente acredita que se a gente precisar de investimento, a gente também consegue ir no mercado financeiro e obter o recurso que a gente precisa para fazer uma parceria com alguma dessas empresas. Bom, acho que é isso, pessoal. Como eu disse, estava querendo só mostrar a dualidade, o dilema que eles têm até hoje, né, de ter que abrir mão do modo tradicional de vida deles, da história, da cultura. Mas eles fizeram uma decisão muito importante, que foi fazer parte do desenvolvimento da mineração nas terras e no território. Existe um conceito importante aí, território tradicional é toda aquela área que não é terra demarcada, não pertence a eles, mas território tradicional é toda a área que os ancestrais deles usaram durante muitos anos, e eles conseguiram provar isso para o governo. Meus ancestrais moravam aqui, lá em Moose Lake, por isso que tem essa referência de Moose Lake. Os ancestrais moraram lá, famílias não muito longe, famílias de, 50, 100 anos atrás, eles moravam naquela região de Moose Lake. Então, o McKay conseguiu provar, através de estudos históricos e arqueológicos, que todo o território tradicional deles é aquela região no mapa que mostrei aí. Então, essa decisão de participar do desenvolvimento foi extremamente importante para eles. Bom, acho que eu estou em cima da hora aí. É isso aí. Estou aberto a qualquer pergunta, qualquer curiosidade aí, pessoal. Álvaro, muito obrigado. De acordo com o nosso programa, tem algumas perguntas para você e eu passo a palavra para o Rolf, que vai fazer as perguntas para você, tá bom? Sim, claro. Perfeito, Álvaro, e obrigado aí a todos que estão nos assistindo, que estão acompanhando essa excelente palestra. Um grande exemplo de que é possível, tendo razoabilidade, tendo uma boa compreensão das necessidades de cada um, é o que eu vi na sua palestra, Álvaro. É possível, sim, conciliar, é possível conseguir um modelo produtivo interessante e equilibrado para todo mundo. Então, essa é uma discussão que está fervilhando aqui no Brasil atualmente, muito pela contribuição do nosso secretário Alexandre Vidigal, que novamente levantou esse tema para a discussão no Brasil. Mas a ideia hoje era exatamente conhecer um pouco melhor como vocês fazem aí. Nós estamos recebendo aqui várias parabenizações, várias perguntas, eu mesmo fiz algumas, tá? Mas eu quero citar aqui o Rowan de Araújo, que diz que o tema é excelente. Eu nunca imaginei esse programa em terra nas indígenas e um crescimento sustentável desse nível. Quer dizer, muito interessante, tá? O nosso principal perguntador hoje tem sido o Fernando Vaz, e eu quero começar por uma pergunta dele que complementa uma pergunta que eu mesmo já tinha pré-elaborado, que é a questão do lucro das empresas. Como é que o Fernando pergunta como esse lucro é dividido entre a população indígena local? E eu complemento perguntando qual a principal fonte de renda das famílias. É o salário, já que todos trabalham, têm empregos?
Ou eles recebem dividendos ou distribuição de taxas? Se houver essa distribuição de resultados, obedece a quais critérios? Ótima pergunta. É assim, pessoal, o negócio é o seguinte, como vocês viram, toda a arrecadação de Mackay, a grande parte vem dos profits, dos lucros das empresas, grande parte vem dos acordos assinados com as empresas e uma parte irrisória vem do governo, como vocês viram lá. O governo só faz 5 milhões de contribuição. A decisão tem uma metodologia seguinte: 25% do lucro das empresas tem que ser reinvestido no desenvolvimento das empresas. Então, para que elas possam se diversificar e ter programas de treinamento, serem mais eficientes, a questão de segurança, para continuar desenvolvendo as empresas, elas se tornarem cada vez mais eficientes e mais produtivas e mais lucrativas. 25% é direcionado a pagamento de, você usou o termo, esqueci, dividendos, que são pagos à população a cada 3 meses, tá? E os outros 50% são utilizados na infraestrutura e na parte de programas. Então, deixa eu te dar um exemplo, pessoal. Eu entrei aqui em 2011. Essa política ainda não estava estabelecida. Mas em 2011, quando eu entrei, toda pessoa, todo membro da comunidade Forte Mackay recebeu naquele ano $10 mil. Uma família de 5 pessoas ganhou $50 mil naquele ano. E a renda média da família no Canadá está abaixo disso. Então, isso aí é dinheiro que eles receberam como parte de dividendos dos lucros das empresas e tudo mais. Então, é isso aí. Eu esqueci de falar uma coisa. Eles também têm um fundo de investimento para o futuro, para a próxima geração, próximas gerações. Esse fundo está hoje mais ou menos em 70 ou 80 milhões de dólares. Não pode ser mexido agora. Quando as crianças fazem 18 anos, eles começam a receber um pouco, eles têm que passar por um programa de educação financeira antes de receber e por aí vai. Então, é isso aí. Não sei se eu respondi todas as perguntas, Wolf. Eu acho que sim, né? Acho que sim, Álvaro. Está bem correlato. Aproveitando aqui o último post no Q&A, no chat, nosso amigo Otávio Elísio aí só parabenizando e achando muito interessante, mas que aqui é outra a realidade indígena. E eu quero aproveitar e emendar isso com uma pergunta do Fernando Scarfe. Você, como CEO dessa empresa, que é de propriedade das comunidades indígenas, como é o relacionamento com eles? A linearidade das decisões ou a disputa interna entre as comunidades? Isso vem complementando uma pergunta pré-elaborada que eu tinha: como é o processo decisório? Ele é todo profissionalizado com vocês, executivos contratados? As comunidades se fazem representar só pelo conselho? Não. Bom, vamos lá, deixa eu voltar atrás aqui. Nesse caso específico da Oil Sands, esse projeto específico que eu sou CEO, essa aí é uma empresa exclusiva da Forte Mackay First Nation. Essa não tem parceria por enquanto, tá? Então, todas as decisões são basicamente de Forte Mackay. O outro projeto, que foi com a Suncor, que é aquele projeto do tanque de armazenamento de petróleo, foram com mais 2 ou 3 tribos indígenas. Depende muito de quem está na liderança da comunidade, quem é o Chief and Council de cada comunidade, tá? Porque isso varia, tem eleição a cada 4 anos. Mas, em geral, para os últimos 8 anos, essas 3, 4 First Nations que são aqui da região, elas são chamadas Athabasca, que essa região aqui chama Athabasca. Então, a Athabasca Region First Nations, elas têm trabalhado muito bem uma com a outra, tá? A nível de liderança, de liderança política e também em termos de liderança dos burocratas, ou seja, nós, os CEOs, os diretores da parte técnica, a gente trabalha muito junto, principalmente em reuniões com governos, que a gente vai discutir políticas com o governo,
A gente trabalha muito bem junto. Existe um processo das maiores decisões, dependendo da liderança que está eleita, eles podem simplesmente tomar uma decisão sem consultar a comunidade. Em Fort McKay, por exemplo, quem está agora, esse último Chief and Council, foram eleitos 2 anos atrás. Essa liderança, eles gostam muito de ir e consultar a comunidade, ter reunião com a comunidade para pedir opinião, tá? Então, tem as duas coisas que depende de qual liderança está no poder. Mas sempre existe essa discussão, eles vão para a comunidade, conversam, perguntam o que você acha. Mas eles têm o poder de decidir finalmente, assim, a decisão final entre o Chief e os 4 conselheiros. E eles trabalham muito com o time técnico. Eles realmente, eles nos ouvem, eles nos dão todo o suporte que a gente precisa, tá? É muito boa a relação do time técnico com o time político. Tá? Gente, entender isso, e essa é, acho que, a linha de muitas dúvidas e perguntas. A Cristina Coutinho só comentou quanta informação interessante. Ainda estamos longe dessa realidade aqui no Brasil. É uma pena, né? Mas eu queria pegar aqui uma contribuição da Luciana Tibiriçá, que lhe dá os parabéns pela palestra, e diz que percebi a potência que se tornou a comunidade. Minha curiosidade começa em querer saber sobre a condição indígena no Canadá. Aí não existe tutela sobre eles, correto? Aqui no Brasil, a tutela impede dar aos povos originários essa capacidade. Esse é o entendimento dela. Olha, eu sei que, como eu disse, eu não tenho basicamente experiência no Brasil, mas eu sei que a tutela da FUNAI é muito forte. Aqui, ainda assim, existe uma parte de... Não é tutela, são por exemplo, para a gente desenvolver aquelas regiões lá de petróleo que a gente tem, aquelas 2 áreas, a gente teve que fazer um acordo com o governo federal e com o governo provincial. Mas a gente agora tem o poder de desenvolver aquela área da maneira que a gente quer. Claro, respeitando as leis ambientais. Mas mesmo se a gente quisesse ter desenvolvido as nossas próprias leis ambientais, que se aplicam dentro das nossas áreas, a gente poderia ter feito isso. Mas por conveniência, por pegar uma coisa que já está pronta, a gente decidiu usar. Qualquer empreendimento ali dentro vai ser regulado ou regulamentado pelas regulamentações da província, entendeu? Mas eu diria que a tutela do governo federal aqui é muito, muito menor do que no governo no Brasil. Tá? Interessante, Álvaro, você citou a questão ambiental, que vocês teriam, inclusive, a autonomia de estabelecer regras e tudo mais. E aí eu quero conciliar 2 perguntas de 2 grandes amigos meus e membros da Organização Mineira Negócio, o Regis e o Luiz Antônio Vessani. O Vessani é um dos integrantes desse grupo de trabalho que está organizando essa discussão. O Regis diz: parabéns ao palestrante pela exposição e a clareza do modelo econômico implantado. Mas, como no Brasil a viabilidade de mineração em áreas indígenas é um tema emocional, com forte argumentação ambiental, bem como o processo de exploração das jazidas oleosas é ambientalmente muito agressivo, pergunto como é o compromisso e o processo de recuperação ambiental dessas áreas, que o Vessani complementa. As áreas recuperadas têm qualidade ambiental equivalente às originais? Boa pergunta, mas a resposta direta é claro que não. Se você chegar aqui, qualquer empresa, na verdade eu estava numa reunião com uma empresa uma vez e o apresentador, era uma reunião técnica só, não tinha membro da comunidade, ele falou: nós vamos devolver ou recuperar a área ao mesmo jeito que ela era antes. Para os povos indígenas, eu não digo que é só aqui, mas no Brasil também, eu duvido que qualquer pessoa de comunidade indígena vai falar que a gente tem condição de recuperar uma área ao que ela era antes. Aqui não existe isso. Uma vez que você impactou a área
impactou o ar e a água, a visão dele, você pode fazer o que for, você não consegue voltar a questão para a mesma condição que era a condição da natureza. Então, eles não têm essa visão, mas tudo é regulamentado, como no Brasil, as empresas têm que ter um plano de fechamento, de recuperação, de recuperação, eles têm que fazer um depósito, têm que fazer aquela caução para recuperação ambiental. E mais do que isso, a gente participa ativamente no desenvolvimento do plano de fechamento das empresas, principalmente através dos acordos que a gente tem com as empresas. Pessoal, é muito importante entender uma coisa, esses acordos que a gente tem com a empresa, a gente sai do sistema, a gente tira da figura, a gente tira da fotografia a função do órgão regulamentador, entendeu? Porque a gente sabe que se o órgão regulamentador for envolvido, as decisões vão ser mais para apoiar a indústria. Então, nos nossos acordos, a gente se compromete a resolver todas as questões internamente, entendeu? Então, a gente tem, como eu disse, se você lembra, tem a parte ambiental nesses acordos. Toda a parte ambiental a gente fala, olha, a água vai ser assim, a gente gostaria que vocês fizessem monitoramento assim, que vocês passassem relatório para a gente, tudo, né? A gente vai ser consultado, a gente vai participar da análise técnica do seu plano de recuperação. Isso não quer dizer que eles vão aceitar todas as decisões ou todas as coisas que a gente pedem a eles, mas toda essa discussão ela é feita internamente entre as duas partes. Aí existe um sistema de dispute resolution, né? E se a gente não chegar num acordo? Então a gente vai para o nível de cima. Mas se o nível de cima não... vai para o próximo nível. Mas chegou lá no CEO, não resolveu. Então nós vamos arrumar um arbitrator, uma pessoa de fora que vai nos ajudar a tomar a decisão. Entendeu? Então a gente tira da figura essa questão do órgão ambiental, regulamentador, para nos dar uma chance de fazer com que isso tudo funcione e seja bom para todo mundo. Com certeza não é fácil, né, Álvaro? Mas são desafios que compensam isso. A gente consegue... Isso envolve. Você tem empresas que são mais proativas, são empresas que são muito mais fáceis de trabalhar, elas estão engajadas nessas questões do climate change, ESG, Environmental, Social e Governance, elas são muito mais proativas. Tem outras que são mais difíceis, você tem mais trabalho, né? Com certeza. Agora, nosso tempo já vai se encaminhando ao final, mas eu queria conjugar três colocações e perguntas aqui. A primeira vem do meu grande amigo, antropólogo, envolvido na questão indígena brasileira desde sempre, Cássio Inglês de Souza. Ele pergunta qual o nível de escolaridade e formação profissional entre os indígenas, agora e desde o início do envolvimento com os empreendimentos. E Carlos Vilhena, também grande amigo, complementa: em tempos mais modernos, quanto tempo foi necessário para a comunidade indígena alcançar o atual grau de organização e capacidade de negociação com a indústria? O que eu quero completar com a terceira colocação minha de tudo relacionado, tá? Mas como é que foi esse processo de mudança cultural indígena, de uma atividade de subsistência extrativista, comércio de peles e por aí afora, para uma cultura empresarial, mineradora, industrial? Vamos lá por parte, eu vou voltar para a primeira pergunta. Bom, o nível de instrução... Gente, aqui a gente está um pouco, Mackay e as outras First Nations aqui, elas são privilegiadas porque elas têm os recursos, tá? Não vamos achar que todas as outras First Nations no Canadá são assim, não, porque não são, né? Tem First Nations que estão isoladas e não têm recurso nenhum, a situação é muito diferente. Para Forte Mackay, o nível de escolaridade ainda podia ser melhor, né? Agora, pensa bem, é uma população só de 650 habitantes, tá? Mackay fornece toda a condição de estudo para as pessoas. Quem quiser estudar lá na Inglaterra, eles pagam tudo para a pessoa, para o estudante, não precisa pagar nada de volta. Então, assim, eles dão total apoio para a questão de estudo, para a questão de desenvolvimento profissional. Então, assim, mais ainda,
não tem ainda uma massa crítica de pessoas com alto nível de conhecimento, de formação, de experiência, entendeu? Então, eles ainda têm que contar com a colaboração, com o suporte de pessoas como eu, né, altamente especializado em técnica, de experiência, e várias outras pessoas que não têm relação nenhuma com as tribos indígenas. Mas isso está mudando com o tempo, né? Por exemplo, tem uma pessoa que trabalhou comigo no Departamento de Sustentabilidade, ela é da comunidade, hoje ela é uma das conselheiras, né? Porque esse Departamento de Sustentabilidade é muito estratégico, então toda a experiência que ela teve lá com a gente ajudou muito a ter essa visão política, social, e ela se tornou hoje uma conselheira. Qual que é a segunda parte, Rolf? Você tem que me lembrar aí, meu amigo. A mudança cultural, da cultura de uma atividade... Mudança cultural é o seguinte, como eu disse, a primeira empresa surgiu aqui em 65, tá? Lembra bem, em 65 eles ainda estavam vivendo tradicionalmente, fazendo comércio de peles e tudo mais. Então, inicialmente, teve uma reação muito grande, eles chegaram a bloquear estradas e tudo mais. Mas, com o passar das gerações, né, as novas gerações, né, as empresas crescendo ao lado, eles precisando de emprego, acabou o comércio de pele, começou a ficar difícil, inclusive, achar animais. Você vê como que num raio de 30 quilômetros, você só tem empresa. Então, nem animais mais você estava achando perto, né, ali perto, para poder fazer conseguir as peles para vender e tudo mais. Então, essa atividade econômica foi morrendo. A geração mais nova começou a ter que procurar emprego, então eles começaram a se engajar e trabalhar. Hoje nós temos pessoas aqui que se aposentaram no Oil Sands, 35 anos de operador de máquina no Oil Sands. E sim, a faixa mais antiga, né, as pessoas acima de 50, 60 anos, principalmente, são as que têm mais esse conflito cultural, né? Eu não mostrei, tem uns vídeos aqui de uma senhora que, inclusive, ela faleceu ano passado, né? Você vê claramente o dilema dela, né? Ela reconhece que precisa de se adaptar ao desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, toda essa tradição, toda essa mudança foi difícil, né? Mas Macai se adaptou bem, porque se eles tivessem resistido, cara, a gente não consegue nem imaginar o que seria a comunidade hoje. E a última parte foi o que mesmo, Rolf? Eu acho que você respondeu tudo, Álvaro. Era bem por aí mesmo, formação e o processo e o tempo até se tornar uma comunidade com a mentalidade industrial. Tá? Nós temos mais muitas perguntas aqui, cheguei a quase 40 perguntas feitas, tá? Você respondeu mais ou menos a metade e continuam chegando perguntas, nós vamos registrar todas e, como o Adriano colocou, pedimos a tua ajuda para ir respondendo e a gente publica as respostas no site da Organização Mineiro Negócio. Boa parte das perguntas, eu peço desculpas a quem fez, eu não fiz, elas remetem mais à questão brasileira, ou a similaridade Canadá-Brasil, ou a falta de similaridade, pode ser também. E nós vamos encaminhar essas perguntas como tema também para o nosso próximo webinar, dia 17 de maio, no qual nós já temos confirmada a participação do Dr. Alexandre Vidigal e de alguns outros especialistas para focarmos um pouco mais em Brasil. Eu queria ver, Álvaro, você quer deixar uma última mensagem, um resumo, algumas palavras finais? Sim, Rolf, eu acho que assim, uma coisa que me marcou bem foi fundamental essa visão principalmente do líder de Macai na época, né, há 30 anos atrás, que ele até recentemente ele foi o chief por 30 anos, né? Então assim, Macai deve muito a ele. Mas quando Macai tomou essa posição de ser aquela aproximação, assim, fazer as coisas balanceadas, né? Não vamos ser xiita ambiental, mas também vamos aproveitar o que pode, e ao mesmo tempo que a gente possa preservar a nossa cultura, nossas tradições, mas a gente tem uma geração toda vindo aí pela frente, né?
e agora que a gente tem esses recursos de petróleo que podem gerar bilhões em royalties, né? E, por exemplo, só uma última coisa, em 2019 a gente fez uma campanha publicitária, você depois, Rolf, eu vou te passar o link disso aí. Você precisa de ver a mensagem, em vez de ser uma campanha publicitária para proteger Moose Lake, aquela área lá que no futuro vai chegar desenvolvimento perto. Em vez de tomar uma posição contra, agressiva, a gente fez uma campanha publicitária convidando o governo, né, porque a decisão final seria do governo, a trabalhar com a gente, porque Mackay tem trabalhado com o governo e com a indústria por 30 anos. Então, a gente está fazendo uma mensagem positiva de fazer um desenvolvimento sustentável, balanceado, é possível, e eu acho que isso aí que é a coisa importante, né? Que precisamos achar um meio termo onde todo mundo sai ganhando. Perfeito, Álvaro, é isso mesmo. Eu sou da eterna linha do bom senso e do meio termo e do não radicalismo exagerado, mas para isso é fundamental conhecer experiências que deram certo, como você pôde trazer para nós hoje. E nisso, como eu já disse, nós queremos fazer pelo menos mais 1 ou 2 webinars desses, trazendo esse debate de uma forma racional para o universo brasileiro. Rolf, só uma última coisa, porque eu acho isso muito importante. O doutor Alexandre Vidigal está aí representando o governo, eu acho que o governo tem grande responsabilidade nisso, mas eu acho que o grande líder nesse projeto tem que ser as empresas, porque elas é que têm o poder, a vontade, se eles tiverem a vontade, as empresas no Brasil é que podem mudar essa situação junto com o governo, junto com o pessoal indígena, entendeu? Eu acho que o grande driver seriam as empresas, claro, em parceria com o governo, em parceria com os First Nations, mas eu acho que é fundamental para isso dar certo. Esqueci. Muito bom. Eu estou recebendo aqui pedidos de disponibilização dos links do material que você mostrou e tudo. Eu acredito que você possa disponibilizar isso. Vamos usar o canal do site da Minera Negócio para poder disponibilizar isso para todo mundo. E caminhando, talvez, para termos uma pequena pílula do que nos espera nos próximos, eu gostaria de convidar para uma rápida fala o nosso secretário Alexandre Vidigal, se possível, o secretário, e com isso a gente passa a bola para o Adriano Spechit, o presidente da organização Minera Negócio, fazer o encerramento logo depois aí dos 5 minutos do nosso secretário, que esperamos poder ter por bem mais tempo no próximo evento dessa série. Alexandre, por favor. Pois não, Rolf, obrigado. Eu fiquei com um problema de conexão no início, então perdi os cumprimentos. Cumprimento de modo especial o doutor Adriano, o doutor Elmer, o Álvaro também. Consegui acompanhar praticamente 95%, bastante da sua exposição. Parabéns, muito esclarecedora. E essa sua exposição nos leva exatamente a esse ambiente da reflexão e da desmistificação. Eu entendo que essa desmistificação não é apenas, né, para nós brasileiros, é assim do mundo, na imagem que o mundo tem para com o Brasil, né, porque as críticas que a gente recebe no contexto desse tema, elas são profundamente desproporcionais ao que acontece no resto do mundo. Né? A Austrália, como o Álvaro acabou de trazer o exemplo, eu tive a oportunidade, viu, Álvaro, de estar aí na região de Perth, lá, e depois conhecer ali um empreendimento minerário que convive ali com terras indígenas, na região, se eu não me engano, lá da Fosful, né? Se eu não estou enganado, foi naquela região ali. Ou seja, tudo a demonstrar que é possível, né? Uma convivência com equilíbrio e benefícios mútuos. Mas nós temos que trabalhar um pouco também nesse compromisso do mundo com a gente. Eu trouxe aqui uma comparação, né, com dados oficiais levantados pelo nosso Ministério de Relações Exteriores do que é o tratamento dessa questão no resto do mundo, né? E eu até não vou ser enfadonho e trazer aqui a vocês, são cerca de 27 países importantes que foram pesquisados, mas eu trago alguns exemplos. Por exemplo, na América do Sul, né, em nenhum dos países
há o direito ao veto das comunidades indígenas, algo que nos é tão exigido. No Chile, nem ao menos há o dever da consulta prévia, é recomendado. Então nós temos exigências constitucionais como da consulta prévia, né, da possibilidade do veto, da indenização, da compensação e da aprovação pelo Congresso, e isso num texto constitucional, ou seja, regras duras, fixas, rígidas, que país nenhum do mundo tem. Eu concluo minha breve fala, viu, Rolf, Álvaro, com um breve exemplo da França. Olhem que coisa curiosa, dado oficial. Isso não é dado colhido, né, com outras tantas fontes autorizadas que nós podemos ter, mas um dado oficial do Estado brasileiro obtido lá fora pelo Itamaraty. Olha que interessante a França. No que se refere à consulta, aí nos foi dito, a França não acata o conceito de povos indígenas ou confere direitos coletivos a segmentos específicos da população, alegadamente por ferir o princípio da indivisibilidade do povo francês. Não se vincula a instrumentos internacionais que prevejam direitos à população específicas como a Convenção 169 da OIT. As consultas não são vinculantes dos territórios ultramarinos. Temos aqui a Guiana Francesa, né, fronteiriça com o nosso país, com o Amapá. Um país, uma região de forte incidência de mineração e do garimpo. Uma região de muita comunidade indígena. Ou seja, do lado de cá, exigências todas. E devem ter, não estamos defendendo que não se deva ter, muito pelo contrário. Mas do lado de lá, exigência nenhuma. E o mundo com esse olhar, uma cobrança desproporcional à situação do Brasil. Aí, quanto ao veto, não há nenhum direito a veto. Quanto à compensação, a legislação é vaga. Na prática, não há compensação. França, estou falando de um país, né, que está sempre atento ao que nós estamos fazendo lá de cá. Não que não devesse estar, não que nós não devêssemos, volto a dizer, né, ter o maior rigor naquilo que são as melhores práticas de sustentabilidade e de respeito aos povos indígenas. Mas há muito que se desmistificar no que é a realidade brasileira, tanto interna quanto internacionalmente. Mas eu encerro por aqui, Rô. Eu trouxe outros países, talvez na minha apresentação do dia 17 de maio, né, não de abril, né, de maio, eu consiga condensar isso e trazer a vocês, tá bom? Fica a minha breve fala. Parabéns, Álvaro, obrigado por ter compartilhado com a gente toda a sua experiência. Obrigado, Rolf, Adriano, Elmer, a todos que nos ouvem. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Adriano, então, a bola contigo para o encerramento. Nossa senhora, eu estou até emocionado, Álvaro, porque você me fez voltar às 5 opções estudadas para o Lease 90 da Shell, junto com o Fort Mackay, na época liderada pelo Chief Jim Boucher. Você não falou o nome dele, mas era ele que estava à frente aí quando eu estive aí. Para você o registro, né? Danilo Mota está presente, está assistindo você. Danilo Mota é coparente do Álvaro e é lá de Paracatu e já esteve visitando o Álvaro lá em Fort McMurray, por isso que ele teve um convite e está aí nos assistindo. Eu registro também a presença na audiência da nossa presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros, a Virgínia Campos, e também uma pessoa cujo pai fez muito história e tem foto com caciques aqui no Brasil, que é o Otávio Lacombe, filho do Otávio Lacombe da Paranapanema. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome desses 3, eu agradeço a todos, mais de 80 participantes que nós tivemos, ficou variando. E eu gostaria só de registrar os outros membros também, já foram falados aqui alguns nomes, desse grupo de trabalho que nós criamos na Organização Mineiro Negócio. E o grupo é formado pelo Elmer, pelo Rolf, que estão aqui comigo, e pelo Erasto Boretti, o Luiz Vessani, e o Alberto Rogério. Então, esse grupo é que está comandando essa série de webinars que nós vamos promover
exatamente para que a gente possa discutir este assunto com mais propriedade, com mais profundidade. Sem me delongar mais, agradeço a presença de todos. Dr. Alexandre Vidigal, dia 17 de maio, contamos com a sua presença. Então, vamos estar montando no grupo de trabalho a proposta de agenda desse dia. E, mais uma vez, Álvaro, agradeço a sua disponibilidade. Obrigado por liberar o acesso a essa palestra. Ela estará sendo colocada nas mídias das 3 instituições, da Organização Mineiro Negócio, da Sociedade Mineira de Engenheiros e da Associação Comercial e Empresarial de Minas. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um esforço grande para você deve estar com fome, porque lá são 3 horas a menos, ele nem almoçou ainda. E aí, muito obrigado. Um abraço bem forte para você. Obrigado, Spachit. Obrigado a todos. Prazer em revê-lo, Rolf. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, Elmer. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, Rolf. Henrique, obrigado pelo suporte. E doutor Anchieta, ele me avisou aqui que estava com o microfone mudo, porque ele está num outro compromisso. Mesmo assim, muito obrigado, presidente Anchieta. Abraço a todos. Até logo. Abraço a todos aí. Obrigado.